uma distribuição Synapse Eteomo. Todas as espécies vivas trocam informações necessárias à sua sobrevivência. Os animais transmitem mensagens que são compreendidas por seus semelhantes ou por membros de outras espécies. A maioria dos carnívoros marca seu território para intimidar possíveis invasores. As aves realizam diversos rituais para seduzir o sexo oposto. Mas entre todas as formas de comunicação, há uma que apenas os humanos usam: a fala ou linguagem. A linguagem. A linguagem é um sistema de comunicação tão sofisticado que consegue expressar desde as necessidades mais básicas aos conceitos e emoções mais complexos. As palavras podem descrever coisas que não estão presentes e até, se necessário, coisas que não existem. Nós pronunciamos milhares de palavras por dia sem nem ao menos perceber que falar é uma atividade realmente extraordinária. Em busca da língua-mãe. Os seres humanos vêm usando a fala há dezenas de milhares de anos. Mas ninguém sabe com certeza quando foi que nossos antepassados começaram a tentar falar. Nós só podemos conjecturar. É muito difícil dizer há quanto tempo os seres humanos falam. Isso se deve, obviamente, ao fato de não termos registros anteriores aos registros escritos, que existem há apenas alguns milênios. Sabemos que usamos a linguagem há cerca de 60 mil ou 100 mil anos, mas não há como ter certeza. Infelizmente, não havia gravadores cassete naquela época. Como nossos ancestrais deixaram de se comunicar como animais e desenvolveram algo tão complexo quanto a fala humana? Esse mistério ainda não foi esclarecido. A ideia de que começamos com poucas palavras, elementos isolados, e depois aprendemos a fazer verbos e realizar diferentes atividades comunicativas, supondo que os gestos precederam as palavras e que há uma elaborada trajetória da fala simples à fala mais complexa, corresponde a uma visão evolucionária gradual. Na visão mais moderna, os animais teriam, na verdade, uma série de habilidades que não conseguiam usar de maneira linguística até que alguma coisa aconteceu, especificamente a mudança do sistema vocal dos animais, que permitiu a execução da fala de uma maneira modulada, muito evoluída, e eles conseguiram unir isso à sua habilidade de reconhecer
e discriminar objetos e de criar pensamentos complexos. Com a evolução humana, a laringe passou a fazer parte da garganta. Foi esse fato que possibilitou a produção de sons articulados. Por causa da posição peculiar da laringe, a comida pode desviar-se para a traqueia. Como consequência, os seres humanos são os únicos animais que podem morrer sufocados enquanto comem. A linguagem permitiu que o Homo sapiens transmitisse o conhecimento adquirido e as novas descobertas de geração para geração. Como resultado, nossa espécie se desenvolveu a uma velocidade impressionante. Com o uso da fala, por exemplo, foi provavelmente mais fácil aprender a fabricar e utilizar ferramentas cada vez mais sofisticadas. Teriam todos os nossos ancestrais falado uma linguagem comum, um tipo de língua-mãe, origem de todas as que existem atualmente? Alguns pesquisadores acreditam que sim, e acham que ela data da época do homem de Cro-Magnon. Já outros apoiam a ideia de que a linguagem surgiu simultaneamente em diversos locais. Quanto mais primitivas as sociedades, maior é a diferença entre elas. Por isso, devemos concluir que os seres humanos pré-históricos dispunham de vários modos de expressão linguística e que, à medida que foram se agrupando em grandes unidades de civilização, como impérios ou estados, esses modos linguísticos foram ficando mais padronizados e modelos cada vez mais específicos foram adotados e popularizados. Uma lenda muito antiga tenta explicar como tantas línguas surgiram da língua única que Deus deu à humanidade. É a história da Torre de Babel. O rei da Babilônia ordenou a construção de uma torre enorme que deveria alcançar o céu. A torre ficou tão alta que um operário levava 1 ano para carregar os tijolos de sua base até o topo. E então, para punir o rei por seu orgulho, Deus enviou uma multidão de línguas para a terra. Os operários não conseguiam mais se entender e tiveram que abandonar o trabalho na torre. Talvez a humanidade nunca tenha falado uma língua comum, mas a raiz de muitas línguas ainda faladas na atualidade pode ser o idioma de uma obscura tribo que habitou as estepes russas há mais de 5.000 anos. O proto-indo-europeu é o ancestral da maioria das línguas faladas hoje na Europa, das línguas românicas, como o italiano, o francês e o espanhol. Das línguas germânicas, como o inglês, o alemão, o holandês, o dinamarquês e o norueguês. Das línguas eslavas, como o russo e todos os idiomas desse grupo, e também de algumas línguas da Pérsia, onde hoje é o Irã, e do hindi, na Índia. Quando os estudiosos europeus do século XVIII visitaram a Índia, eles perceberam a semelhança de vocabulário entre as línguas locais e as línguas arcaicas faladas na Europa. Todas elas pareciam ter suas raízes em um ancestral comum, o indo-europeu. Eles foram capazes de determinar o local de origem da linguagem ou perceberem que se certas palavras aparecem com regularidade, assim como urso ou castanheira, por exemplo,
A língua pertenceria a uma região onde existiam ursos e castanheiras. Através de referências cruzadas como essa, foi possível estabelecer aproximadamente a região de origem dessa língua. Os indo-europeus eram provavelmente guerreiros seminômades. Eles saíram da Rússia e gradativamente se espalharam pela Ásia e por toda a Europa, dando origem aos eslavos, aos teutônicos, aos celtas e aos povos itálicos. Esses últimos eram ancestrais dos romanos e desenvolveram uma língua que se tornaria uma das mais influentes do mundo antigo: o latim. O latim é uma língua muito singular, pois hoje a consideramos uma língua culta. É a linguagem da ciência, da cultura. Mas originalmente era, na verdade, a língua dos camponeses pobres, que se estabeleceram no centro da Península Italiana. Contudo, esses camponeses pobres, os romanos, provaram ser soldados formidáveis. À medida em que as legiões romanas ocupavam as terras conquistadas, o latim espalhou-se pelo mundo ocidental. Em todos os países onde os romanos se estabeleciam, as pessoas ansiavam por ascender socialmente, já que a sociedade romana era muito mais rica e poderosa do que as anteriores. Roma não precisava impor sua língua, pois falar latim era considerado uma vantagem. Mas o latim que eles falavam variava de região para região. Dans chacune des régions où Rome s'est installée. A Grécia, que está entre as primeiras conquistas romanas, foi uma das poucas civilizações que não adotaram o latim. Em vez disso, foram os conquistadores romanos que incorporaram diversos elementos da cultura grega, a qual admiravam muito. As crianças romanas chegavam a ter escravos gregos como professores. Por esse motivo, a cultura que rapidamente se espalhou por toda a Europa foi chamada de greco-romana. O latim foi influenciado pelo grego e gradualmente tornou-se a primeira língua internacional. A evolução das línguas. A mistura do latim aos idiomas falados por alguns dos povos dominados deu origem a uma nova família de línguas. Todos sabem que quando aprendemos uma língua estrangeira, nós a pronunciamos de maneira um pouco diferente e que é grande a troca de elementos entre línguas diversas. Foi assim que surgiram as chamadas línguas românicas, as línguas que derivam do latim. Na Gália, desenvolveu-se uma língua que não era inteiramente o gaulês ou o latim. As pessoas pensavam que ainda falavam latim, mas na verdade já estavam falando francês arcaico. E sabe quem percebeu que essa língua latinada não era mais o latim puro? Foi Carlos Magno. Carlos Magno, que falava franco, uma língua germânica, e que adorava o latim. Ele ouviu os parisienses falando de uma determinada maneira e subitamente percebeu que eles haviam se esquecido completamente do latim.
Então, o que foi que ele fez? Mandou buscar na Inglaterra um monge muito sábio chamado Albino, para que ele reensinasse latim aos franceses, coitados, que haviam esquecido completamente. Entretanto, o latim continuava a ser ensinado somente a burocratas, estudiosos e clérigos. Entre a população, o francês continuou a crescer e a mudar. A Europa medieval era um lugar de grande diversidade linguística. Vários dialetos eram usados nas diferentes regiões que hoje compõem a França. Por volta do fim do século X, la langue d'oil, um dialeto francês setentrional falado em Paris, tornou-se a língua dos reis. Através de conquistas militares, ela gradualmente firmou-se em todo o reino, constituindo o que hoje conhecemos como o idioma francês. Na Espanha, foi o castelhano, falado em Madrid, que veio a se tornar o espanhol. Na Itália, a vitória do toscano, um dialeto do norte, não foi conquistada com armas. Foi graças a 3 grandes escritores florentinos do século XV, Dante, Petrarco e Boccaccio, que o toscano se tornou a língua da elite. O inglês surgiu no mesmo período em que as línguas românicas. No século V, a Inglaterra era habitada pelos povos celtas, que foram expulsos pela chegada das tribos germânicas do continente. Essas tribos germânicas chegaram, decidiram que ali era um bom lugar para se estabelecer e ocuparam principalmente a Inglaterra. São os anglos e os saxões, de onde deriva o nome da língua anglo-saxã. Atualmente, os estudiosos às vezes a chamam de inglês arcaico. Pouco depois, outros grupos germânicos chegaram, dessa vez vindos da Escandinávia. Eram os vikings. Os vikings também falavam línguas germânicas. O inglês foi fortemente influenciado por essas línguas germânicas do norte. Por exemplo, os verbos to get, to give, a palavra egg para ovo e muitas outras são de origem escandinava e não anglo-saxã. Sabemos disso porque se fossem palavras saxãs, não teriam som G, e sim Y. Por exemplo, em inglês se diz yesterday e não yesterday. Os vikings não foram os únicos a deixar marcas na língua anglo-saxônica. A França também teve uma forte influência sobre o inglês a partir do ano de 1066, quando um rei vindo da França chegou à Inglaterra para reclamar o trono. William, o Conquistador, havia chegado e se tornou rei da Inglaterra. Toda sua corte falava normando e depois passou a falar francês. E o francês se tornou a língua da aristocracia e das pessoas importantes na Inglaterra durante vários séculos. A influência francesa pode ser vista, entre outros aspectos, nos termos culinários. Como apenas a nobreza tinha dinheiro para comer carne, as palavras inglesas para a carne preparada para ser ingerida foram tomadas do francês, enquanto os nomes dos animais vivos continuaram bem ingleses. Assim, o francês veau vira veal, a carne, mas cough é a palavra inglesa para bezerro.
O francês mouton e mutton no prato e sheep, ou carneiro, no pasto. Passaram-se 3 séculos até que Henrique IV subisse ao trono e o rei da Inglaterra voltasse a ter o inglês como sua língua-mãe. Foi nesse período que o inglês começou a se uniformizar. Na época de Shakespeare, o inglês ainda estava em formação. Isso deu a ele uma vasta gama de escolha. Era também uma época em que era possível criar palavras novas e importar e adaptar outras do latim, do francês ou de outras línguas. Nesse sentido, Shakespeare foi um grande inventor e muitas palavras foram registradas pela primeira vez em suas obras. É claro que isso não quer dizer que ele realmente as inventava, mas foi ele que levou o crédito por tê-las registrado primeiro. Então, havia uma grande variedade na língua de Shakespeare na época e ele soube aproveitá-la ao máximo. O reinado de Elizabeth testemunhou o nascimento de uma literatura e uma cultura verdadeiramente inglesas. Apesar disso, o inglês ainda tinha pouca influência em outros países. Na época, e por vários séculos subsequentes, foi a cultura francesa que dominou a Europa. O francês era a língua de todas as embaixadas. Ele era falado até na Suécia e na corte do czar da Rússia. Mas a soberania do francês estava ameaçada. As línguas de outras potências colonizadoras, como Espanha, Portugal e Inglaterra, eram cada vez mais utilizadas em todo o mundo. Para poder exercer seu poder, toda administração colonial tenta impor sua forma de governo, suas leis, culturas, práticas comerciais e, é claro, sua língua. Isso causou um impacto tremendo nas línguas nativas do mundo todo. Milhares de línguas desapareceram e ainda há outras milhares que desaparecerão em breve. Com a expansão do Império Britânico, onde se dizia que o sol nunca se punha, a língua inglesa aumentou sua esfera de influência no mundo, gradualmente conquistando o status de língua internacional que desfruta até hoje. As línguas do mundo. Todas as línguas faladas no mundo atualmente podem ser agrupadas em poucas e abrangentes famílias. Na Europa e nas Américas existem 4 grandes línguas indo-europeias, que junto com as línguas das populações indígenas, formam as línguas básicas desses continentes. Elas são o francês, o inglês, o espanhol e o português, que formam uma importante família indo-europeia.
Existe também a família das línguas semíticas, que inclui o hebraico, a língua das escrituras, o árabe e, é claro, muitas outras. E há outras famílias de línguas, como a das línguas turcas e mongóis, ou das línguas africanas e ameríndias, que pertencem a famílias completamente diferentes. Nosso planeta está dividido em cerca de 250 estados nacionais. Mas o mundo abriga muito mais línguas do que isso. Estima-se que o número de línguas faladas na atualidade varia entre 3 e 6 mil. É literalmente impossível ser mais preciso, pois é muito difícil distinguir entre uma língua e um dialeto. Em termos gerais, uma língua é um dialeto que tem um sistema de escrita padronizado, ensinado em escolas e usado para fins administrativos. Mas, aparentemente, são os fatores geopolíticos que, na prática, fazem a diferença entre uma língua e um dialeto. Diz-se com frequência que uma língua é apenas um dialeto apoiado por um exército. Os dialetos podem ser associados a poderes governamentais ou a verdadeiros exércitos e acabar dominando uma sociedade. Existem muitas línguas que dizemos ser distintas, mas que são apenas dialetos diferentes. Isso porque há um governo envolvido. O norueguês, o dinamarquês e o sueco são muito parecidos, mas por pertencerem a países diferentes, dizemos que são línguas diferentes. Muitas vezes, a língua é um símbolo nacional de grande importância. A Índia é a exceção que confirma a regra. O governo indiano reconhece 18 línguas oficiais. Enquanto o hindi e o inglês são os idiomas mais utilizados nas comunicações oficiais, muitas línguas são usadas no dia a dia. Nos estados do sul da Índia, como Andhra Pradesh, ninguém fala hindi. Fala-se Telugu. As aulas são em Telugu. Os jornais mais importantes, as revistas, tudo é em Telugu. Cerca de 60 milhões de pessoas falam Telugu, o equivalente à população de um grande país europeu. Propaganda, cartazes em lojas, tudo à sua volta está escrito em Telugu. Ocasionalmente você vê alguma coisa em inglês ou em hindi. Placas de carros, sinais em estação de trem, às vezes nas estradas mais importantes e coisas assim. Ao todo, mais de 400 línguas são faladas na Índia. Algumas por apenas alguns milhares de habitantes isolados nas regiões mais remotas. Mas na era da comunicação, as línguas que não são ensinadas em escolas ou usadas na mídia tendem a desaparecer. Na sociedade tradicional antiga, as pessoas falam apenas sua própria língua. Seus filhos vão à escola e se tornam bilíngues. Seus netos falam apenas uma língua, pois os pais bilíngues não veem a necessidade de ensinar-lhes a língua de seus avós, e as crianças aprendem somente a língua que aprendem na escola, a língua do Estado. Em 3 gerações, eles passam de sua língua nativa, a língua tribal, ancestral, como quiserem chamar, para a língua do Estado, que se torna suprema em todas as áreas.
de la suprématie sur tous les plans. A imensa variedade de línguas e dialetos falados no mundo não se limita somente a diferenças formais. Em muitas sociedades, escrever é muito menos importante do que na nossa. E uma das características das sociedades sem escrita é que as pessoas mais velhas tendem a saber mais do que os jovens. E isso faz uma grande diferença em termos de relações sociais. Assim, em muitas sociedades, ser velho é ser um reservatório de sabedoria, enquanto nas sociedades com escrita, os idosos não são sempre vistos dessa forma. As palavras transmitem a herança histórica e cultural de um povo. Elas refletem diversos valores e um sem número de realidades. Por exemplo, os esquimós Inuit têm muitas palavras para a neve. A neve que cai, a neve compacta, a neve leve, granulada ou endurecida como gelo. Eles precisam de todas essas palavras porque a neve é tanto a superfície em que eles se locomovem quanto o seu material de construção. Além disso, as condições da neve também têm um efeito sobre o modo como certos animais se locomovem, facilitando ou dificultando a caça. Um colega meu estava no Japão e um caminhão fechou perigosamente o táxi em que ele estava. O motorista berrou algo para o caminhoneiro. Meu colega soube mais tarde que ele tinha dito apenas "isso é perigoso", sem usar as palavras que indicam cortesia. Foi um tremendo insulto em japonês. Para insultar alguém no Japão, você retira palavras. Nas culturas francesas, especialmente em Quebec, se quiser insultar alguém, você faz uma longa lista de ofensas. A língua mais utilizada no mundo é o chinês, falada por mais de 1 bilhão de pessoas. Mas isso não basta para fazer do chinês uma língua internacional. A língua internacional mais utilizada é a inglesa. Mais de 800 milhões de pessoas falam inglês como língua-mãe ou como segunda língua. Mais de 80 países o têm como língua oficial ou como segunda língua. Não acho que foi ao acaso que o inglês se difundiu tanto, por causa da importância política dos Estados Unidos na atualidade. Aliada à força do Império Britânico no passado, o poder que os Estados Unidos têm hoje faz do inglês uma língua muito dominante. Linguagem, inata ou adquirida. Uma das grandes questões sobre a linguagem é se ela é inata ou adquirida. Seriam todos os seres humanos programados para falar ou será que precisamos aprender? E se não aprendêssemos, nunca seríamos capazes de falar? A habilidade linguística é como uma semente dentro de um ser humano e ela começa a crescer quando outra pessoa começa a falar a fala dos outros. É como água para a semente da habilidade linguística. Um bebê ao nascer é uma das criaturas mais vulneráveis que existem. Ele precisa de outras pessoas para sobreviver física e emocionalmente.
Aprender a falar é uma das maneiras que o bebê tem de constituir relações com o mundo à sua volta. Instintivamente, quando uma mãe fala com seu filho, ela o faz gentilmente e com longas pausas. Essa maneira de se comunicar tem por objetivo atrair a atenção do bebê e ajudá-lo a compreender os conceitos de aprovação, proibição e questionamento. Eles pronunciam alguns sons mais facilmente do que outros. E os sons mais fáceis de produzir são os que você faz quando une os lábios e os separa em seguida, fazendo sons como pá, ba ou ma. Parece ser mais do que uma coincidência, o fato de, em inúmeras línguas do mundo, línguas que não se relacionam, as palavras para aqueles que primeiro tomam conta de nós são palavras como papá, babá, mamá. Resta ainda um mistério. Como os bebês aprendem a reconhecer as sutilezas escondidas em alguns sons? Um amigo meu, na verdade um aluno, fez um longo estudo sobre a palavra "oh-oh". É uma das palavras mais complicadas que podemos imaginar. Não é uma palavra de verdade, mas tem um significado bem distinto, pois indica que você esperava algo, mas outra coisa aconteceu. Toda uma noção de imaginação está embutida na simples expressão "oh-oh". Crianças muito jovens são capazes de relacionar dois conceitos diferentes com uma só palavra. Um exemplo seria uma criança de 1 ano e meio de vida que vê os óculos do pai e não fala óculos, e sim papai. As crianças aprendem centenas de palavras quando estão começando a falar. Isso está bem além da capacidade da maioria dos adultos. Mesmo as crianças muito jovens compreendem as regras gramaticais básicas da língua falada à sua volta. Isso foi algo que estudei pessoalmente para descobrir como funcionava e deu certo. No estágio de 2 palavras, uma criança inglesa diz "joga bola" e uma criança alemã diz "bola joga". Elas já aprendem estruturas diferentes ao associar palavras. É nesse estágio de 2 palavras que se aprendem as estruturas fundamentais da língua. Para os adultos, assim como para as crianças, a língua exerce funções sociais muito importantes. O fato de compartilharmos de uma língua, um dialeto ou mesmo de um sotaque faz de nós integrantes de um grupo. Mas a língua também pode excluir as pessoas. O preconceito linguístico pode ser um problema tão sério quanto o preconceito racial. Ele se torna uma maneira de julgar as pessoas em somente alguns segundos. Se todos os dialetos são iguais, devemos respeitá-los como tal. Mas nós sabemos que as pessoas tomam decisões muito apressadas e emocionais em relação aos outros com base no jeito como elas falam. Os códigos, as regras, os vocabulários, tudo que na língua permite que nós nos identifiquemos com um grupo é também o que nos permite excluir os outros. É isso que os jovens fazem ao usar gírias, que mudam com frequência. Assim, é quase impossível que alguém fora de seu grupo consiga aprendê-las. É um dos dialetos que muda mais rapidamente no mundo. Se você não for membro do grupo, não vai conhecer as expressões mais recentes. E é por isso que ouvimos pessoas mais velhas usando expressões que os jovens já abandonaram há muito tempo.
O nível da nossa linguagem muda, às vezes inconscientemente, para se adaptar às diferentes circunstâncias da vida. Nós falamos de formas diferentes com pessoas diferentes. Falamos de formas diferentes quando estamos numa situação informal com nossos amigos e quando estamos numa situação formal com pessoas com quem temos menos intimidade. Falamos diferentemente se nos dirigimos a alguém mais velho ou a um superior do que quando falamos com alguém numa posição social inferior ou com alguém mais novo ou com nossos colegas e assim por diante. As maneiras como falamos variam muito. A maioria das línguas reflete não só aspectos culturais, como também, é claro, todo um contexto de hierarquização social. No francês encontramos um exemplo muito claro na utilização do pronome formal vous. Quando usar vous e quando usar tu, que é mais informal. Essas regras variam muito de uma região para outra e de uma geração para outra também. Em qualquer cultura, a comunicação entre as pessoas também depende da linguagem corporal. A distância a que você se posiciona, suas expressões faciais e seus gestos revelam muito sobre suas emoções durante uma conversa. Mas, sem palavras, os seres humanos não conseguem expressar todas as sutilezas de seu pensamento, que ficam limitadas pelo silêncio. A necessidade de se comunicar é tão profundamente arraigada nos seres humanos que nós inventamos uma linguagem de sinais para os surdos-mudos. Uma linguagem tão rica que é capaz de expressar até as ideias mais complexas. Uma linguagem universal? A raça humana fala há dezenas de milhares de anos. Apesar de a fala resistir ao tempo, as línguas morrem. Uma vez que as palavras expressam atividades e ideias que mudam constantemente, as línguas também devem mudar. Essa mudança ocorre mais lentamente entre os grupos isolados e mais rapidamente entre as pessoas que estão em contato com outras culturas. O tempo de vida de uma língua varia muito. Algumas, como o hebraico, o latim, o egípcio, o sânscrito e o chinês, já superaram a respeitável idade de 2 milênios, enquanto outras mal chegaram a durar 300 anos. Quando uma determinada proporção de pessoas dentro de uma sociedade torna-se bilíngue, a língua tradicional tende a desaparecer gradualmente. As novas gerações a abandonam em favor da língua da maioria, que oferece acesso ao mundo moderno.
Obviamente, quando uma língua reina suprema, como o inglês, que hoje em dia está presente em quase toda a comunicação internacional, muitas outras línguas ficam seriamente ameaçadas. Estima-se que se as línguas continuarem a desaparecer na velocidade atual, cerca de 90% das línguas do mundo se extinguirão nos próximos 50 ou 70 anos. É possível salvar uma língua moribunda? Em Israel, os colonos judeus literalmente ressuscitaram uma língua que havia morrido séculos antes. O hebraico tornou-se novamente uma linguagem cotidiana. Uma língua falada nas ruas. Mas a maioria dos esforços nesse sentido está fadada ao fracasso. É extremamente difícil aprender uma segunda língua, uma língua que você não aprendeu enquanto criança. É preciso uma dedicação enorme. E você nunca será tão preciso quanto desejaria. A única maneira de verdadeiramente restabelecer uma língua é garantir que as crianças a aprendam como sua língua mãe. Mas para isso, é preciso que à sua volta haja pessoas que falem essa língua com naturalidade perfeita. Se nós falássemos menos línguas, a comunicação entre os povos seria mais fácil. Na era da aldeia global da comunicação instantânea, uma língua comum pode parecer interessante. A criação de uma língua universal não é uma ideia nova. Em 1887, o médico polonês Ludwig Zamenhof inventou o Esperanto. Construído com base nas raízes de palavras comuns às principais línguas europeias, o Esperanto tem poucas regras e é de fácil aprendizado. Mas é uma criação artificial que nunca criou raízes, pois não tem ligação com o cotidiano. É preciso haver uma pressão social muito forte para que a língua-mãe seja substituída por outra. Desde a Torre de Babel, o ser humano já falou muitas línguas. E o dia em que todos nós usaremos uma língua universal provavelmente nunca chegará. Mas é possível que na metade do século XXI, apenas 100 idiomas sejam falados em nosso planeta. A morte das línguas traz sérias consequências. Nós nos beneficiamos com nossas sociedades diferentes e elas precisam de línguas diferentes para sobreviver. Cada língua traz em si todo um conhecimento específico. A linguagem é uma maneira de ver e compreender o mundo. Perder as palavras com que nos expressamos é perder tudo isso. É difícil prever como se dará a evolução das línguas. Mas uma coisa é certa, os seres humanos sempre foram capazes de se adaptar. Se no futuro não tivermos palavras para expressar o mundo que nos cerca, é bem provável que nós inventemos as palavras que faltarem.
Versão brasileira, Audio News.